por que um dono de uma rede de loja precisa se preocupar com ritual? Veja, você parou para pensar por que ter uma religião é tão importante para todas as pessoas? Deveria ser, né? Algumas não consideram isso tão a sério. Mas por que ter uma religião é importante? Porque, de forma geral, se não fossem pelas religiões, provavelmente a gente deixaria escapar o nosso lado mais sombrio, nosso lado mais animal, né? O nosso lado mais bruto. E as religiões, elas têm ajudado ao longo do tempo, Leandro, a gente disciplinar esse nosso lado mais animal e trabalhado para aflorar o nosso lado, digamos, superior, né? A compaixão, o amor ao próximo. Empatia. Né? A empatia. Então, basicamente, se for estudar aí as religiões, todas elas vão pregar isso, né? Que você crie um ambiente de harmonia, que você tenha uma vida correta, que você não faça mal aos outros. Né? Então, a religião, ela traz esse tipo de ordem. E essa ordem, se a gente comparar com uma empresa, tem a ver com a cultura da empresa. Sim. Então, a cultura da empresa é, de certa forma, a sua religião. A cultura da empresa é a maneira como a gente diz para as pessoas qual é a forma correta de se comportar, qual é a forma correta de agir, de trabalhar dentro deste ambiente. E por mais que você não tenha uma cultura descrita, sei lá, com valores, com missão, visão na tua parede, você já tem uma cultura. A cultura está lá. Mesmo que eu não determinei, ela já existe. A cultura é aquilo que eles fazem quando o dono não está perto, né? Isso é Exato. basicamente a cultura da empresa. Para mim, essa é a melhor definição, né? Cultura é o que as pessoas fazem quando elas não estão sendo supervisionadas, né? Isso. E aí, Leandro, se a gente pensar que a cultura de uma empresa é uma religião, é como uma religião, como é que você vai marcando a vida da pessoa dentro de uma religião? Por exemplo, eu sou católico de formação, frequento a igreja católica, e quando a gente nasce na igreja católica, a gente é batizado. Sim. Muito pequeno. Depois você faz sua catequese, você faz sua primeira comunhão. E aí vai lá na missa, você recebe uma vela, um certificado. Depois você faz o teu crisma. Depois do crisma, se você, enfim, evoluir aí na tua vida, possivelmente você vai noivar e aí você vai fazer um curso preparatório de noivos. Também tem curso de padrinho, às vezes. Padrinho, aí tem um curso de casamento, aí você casa, aí depois você tem as bodas que você comemora, né? Fora todos os rituais que a igreja coloca para você ao longo do ano. Então, por exemplo, o Natal é um ritual. Páscoa. Né? A Páscoa é outro ritual. Corpus Christi é outro ritual. Domingo de Ramos é outro ritual. E por aí vai. Dei aqui alguns exemplos para te dizer que os rituais eles são importantes. Primeiro, para criar uma comunidade e fazer com que as pessoas permaneçam ligadas àquela crença, àquela religião. A mesma coisa com a cultura de uma empresa. Segundo, os rituais eles mantêm as pessoas no rumo. Manter as pessoas no caminho. Né? Então, se tem aquele ritual que você tem que ir todo domingo na missa, ou no culto, ou no centro espírita, enfim, né? Onde você tiver que ir, onde você vai expressar sua fé, aquilo te mantém no rumo, porque você passa a semana inteira se distraindo e, de repente, em algum momento da semana, você volta para o seu caminho. E quando a gente não tem, é como se fosse a cultura da empresa, né? A cultura da empresa também é formada pelo pior comportamento que a gente tolera. Boa. E às vezes, quando a gente não tem ritual, quer dizer que tem algum ritual, sempre existe, só que é aquele ritual que acontece aleatoriamente, acontece por acaso, como se você não fosse na igreja, por exemplo, né? Aí vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, a sua agenda vai sempre sendo preenchida com alguma coisa. Só que daí não é com aquele caminho que você quer ir. Claro. E o ritual ele te dá essa direção, muito, muito boa essa colocação, porque ele te dá o caminho, né? É mais ou menos para você garantir que você está seguindo o caminho que você quer para sua empresa. Tem um exemplo de um ritual negativo numa empresa? O cafezinho da fofoca. Né? Aquelas empresas que tem um cafezinho, sim, que a pessoa vai lá para fofocar e fica lá um tempão. Além de ser um tempo improdutivo, não estou falando que as pessoas não podem descansar, elas devem descansar, né? Tem entre atividades, você precisa dar uma respirada. Mas tem gente que gasta um tempo com a coisa errada e ali nascem problemas da empresa, aí nasce sabotagem de projetos, ali nasce problemas de relacionamento. Então o cafezinho da fofoca, onde começa a Rádio Peão, é um ritual negativo. Que é outro ritual negativo? É quando as pessoas, por exemplo, após uma reunião, ao invés de começarem a trabalhar no seu plano de ação, se reúnem para criticar a reunião, para falar mal da reunião. Isso é um ritual negativo. Só que se isso se perpetua... Se deixa acontecer uma, duas vezes e você não vai lá e fala com a pessoa e não tolera aquilo... Vira ritual. Vira ritual, vira uma maldição, né? Então você percebe que o ritual ele pode ser bom, ele pode ser ruim.